Olá, eu sou Reinaldo Linhares. Esse é mais um programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Este programa é uma realização do Divulgar.net. Hoje estudaremos o capítulo 55 com o tema Elucidações. E quem vai conduzir o programa de hoje é Lindauri Araújo. É com você, Lindauri. Leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tópico 55. Elucidações. Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus? Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão com proveito desejável os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente consideradas as únicas paixões justificáveis, são as de aprender, ajudar e servir. Porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu, em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como cena de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral do serviço reservado aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Vamos refletir um pouco mais com Emmanuel no tópico 55, Elucidações, onde ele vai, através da segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, Paulo nos coloca a seguinte questão: por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor? E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Parágrafo 1. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão com proveito desejável os ensinamentos do Mestre. Eu retiro aqui a questão do retraimento da individualidade nesse parágrafo, porque antes de falarmos de suas obras, temos que fazer momentos de reflexão sobre quem sou eu e buscar o que tenho para melhorar. Por exemplo, se sou rabugenta, eu tenho que buscar entender por que tomo essa atitude, o que ganho com isso e perceber como devo proceder para deixar de ser.
Não é o outro que tem que mudar, sou eu. Então assim consigo falar com proveito à multidão os ensinamentos do Mestre, que é totalmente de amor e respeito. O que adianta compreender e não praticar? Segundo parágrafos, em assunto da vida cristã, propriamente consideradas as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. O aprendizado é importante para saber ajudar a servir. De que adianta servir? Se ao executar a tarefa, lastimo, reclamo, sempre estou de mau humor e espero recompensa. Eis a necessidade de aprender. Todos os benefícios que ele praticou, sempre dizia a quem ajudava: não diga nada a ninguém. Quando fazia, era para os casos em que a pessoa tinha que ir ao sacerdote para poder voltar aos convívios dos demais. Naquela época, por exemplo, a lepra era um caso. Terceiro parágrafo. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto podemos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. E esperamos sempre o sinal do céu para saber o que fazer, mas a todo instante estamos sendo chamados para a seara. Ele está sempre nos supervisionando, esperando que a iniciativa seja nossa. Caso contrário, que mérito teremos? Eis uma recomendação, fique atento. Quarto parágrafo. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome. Compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu, das obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Então, às vezes, quando surge uma oportunidade, estamos nos colocando como benfeitores. Aqui Emmanuel nos lembra da interferência do nosso eu nas obras da vida eterna. Podemos até falar, mas sem exaltarmos como benfeitores, porque as obras que abraçamos com Cristo é do outro, jamais é nossa. Parágrafo 5. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. Esse parágrafo aqui eu vou fazer só lembrar, porque ele é sem comentários. Vou lembrar apenas um trecho que era interessante. Somos servidores da comunidade por amor a Jesus. Parágrafo 6. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e amor. Neste parágrafo, deixa claro que Jesus está com a sua programação pronta, sempre, e o serviço que nos cabe muito bem estruturado. Nós podemos ter o exemplo de quando nós estamos na casa espírita, nós temos várias atividades que cada um é delegado a realizar a sua atividade. Alguns executam com a maestria que é necessária. Outros sempre deixam para depois, ou às vezes porque não entendeu como fazer, e não dá a real importância para a sua execução. Mas o serviço está lá sempre à nossa espera. E nesse ponto ele coloca: Jesus está pacientemente nos esperando. Sétimo parágrafo. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Com o Cristo em nossa mente e coração, conseguimos agir de forma amorosa e sem ostentação. Aqui eu gostaria de pedir a vocês que lessem em casa o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que tem um tópico infortúnios ocultos. Esse infortúnios ocultos é um belíssimo exemplo de uma dama da sociedade prestando apoio aos necessitados, conforme nos ensinou Jesus. E ela leva a sua filha para lhe ajudar na tarefa. Mas ela diz para a filha: não se envaideça porque você está ajudando, porque de nada seu você está dando, você apenas está ajudando. Então, para que você comece a ter mais mérito, você precisa dar algo seu. E ela diz que não tem renda. E a mãe diz: olha, você precisa, nem que seja ajudar na costura das roupas, confeccionar sapatinho para as crianças. Assim você vai estar dando algo de seu. Então é interessante que a gente leia esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Parágrafo 8. Ajustemos a nossa consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. É imperioso saber ser dócil e seguir os passos exemplificados por Jesus. Por exemplo, quando estamos em uma tarefa e chega um novo integrante, nos apresentamos como os mais antigos, sabe tudo. Se ele tentar sugerir alguma ideia, já nos posicionamos contra, porque nos achamos verdadeiros conhecedores da verdade. Nesse processo, estamos dominando e constrangindo. Por quê? Também já passamos por isso. Mas o objetivo é de renovação, é de aprendizado. Quando ele diz que somos chamados e constrangidos a servir, é porque a cada momento passamos por situações onde no normal não queríamos passar. Porém, somos ainda aprendizes e quando aprendermos, todas as situações de constrangimento vão acontecer e não vamos perceber. Então, que aceitemos o chamado do Cristo para esta boa nova. Muito obrigada. O Grupo Divulgar agradece a Linda Aurir pelos esclarecimentos e estudo de hoje. Esperamos ter contribuído com os nossos seguidores e ouvintes. Amanhã teremos a Anunciação Azevedo estudando o capítulo 56 com o tema Renascer Agora. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Estude a doutrina espírita e fique por dentro desta doutrina que consola e esclarece. Que a paz do Cristo permaneça com todos.